Antes de mais nada, esse é o terceiro vídeo de uma série de 5 que eu tô fazendo para explicar a vocês todo o meu caminho até chegar onde eu tô hoje, que tem deixado muita gente confusa com relação à forma como eu trato magia e espiritualidade. Então, se você tá caindo aqui de paraquedas, sugiro que comece do começo, e os 2 vídeos anteriores estão linkados aqui na descrição do vídeo e também nos cards, beleza? Beleza. Eu até gostaria, nesse terceiro vídeo, de dar um salto na linha do tempo aqui e ir diretamente até a parte onde eu me desligo da Omopa e começo com outras formas de educação e outras formas de compreensão das coisas. Mas algumas situações muito importantes começaram mais ou menos nesse primeiro ano do que a gente chamava de médium feito. Eu comecei então a dar atendimento, dar passe, como a gente chama aqui em São Paulo, fazendo uma dupla com o que eu acreditava ser entidades espirituais, beleza? Todo aquele combo que a Umbanda geralmente dá pra nós. Caboclo, preto velho, criança, Exu, marinheiro, boiadeiro, cigano, tudo mais. Eu efetivamente estava incorporado ali. E eu posso falar isso de coração aberto porque, como eu disse no vídeo anterior, eu passei pelo teste de mediunidade. Então eu estava incorporado. Ou pelo menos eu acreditava que estava. Agora, com essa capacidade testada e comprovada, algumas das questões mais recorrentes começaram a ganhar uma certa importância para mim. Uma delas era: quem está falando aquilo que sai da minha boca? Sou eu? Ou é o guia? Eu já tinha muitos seguidores aqui na internet e já estava também com o canal começando a funcionar. E eu ouvia essa pergunta quase todo dia. Na época eu tinha uma resposta meio pronta para isso. Se a coisa que você está falando ou fazendo for legal, então é o guia. Se você está falando merda ou passando vergonha, então é você. Eu dava essa resposta porque era evidente para mim que não havia uma resposta melhor. E ao longo de todo o meu desenvolvimento mediúnico nunca houve uma resposta para essa pergunta. E também nunca houve depois, até que eu comecei a notar que não fazia sentido fazer essa pergunta, porque o time mediúnico, na verdade, era uma soma de 2 e não uma subtração ou uma divisão. Ou seja, o que o médium falava era, na verdade, vindo dele e do guia. Então, sempre que acontecesse uma incorporação, o trabalho era do médium e do guia ao mesmo tempo. Anota isso aí porque eu esqueci de falar uma coisa importante. Lembra que eu falei no vídeo passado que eu comecei a receber alguns convites de ordens místicas por conta do meu trabalho? Então, ao longo do meu desenvolvimento, eu comecei a flertar com algumas sociedades, como a SCA, a Sociedade das Ciências Antigas, a AMORC. Me filiei a 2 e até comecei com as monografias lá da AMORC, mas não durou muito porque tudo estava muito chato para mim. Na SCA, entretanto, algumas coisas começaram a aparecer. Eu lembro que logo de início pediram meus dados de nascimento para uma coisa em específico lá, que eu não sei se eu devo falar ou se eu posso falar, mas enfim, isso me despertou uma curiosidade a respeito. Como eu disse antes, eu sempre fui cético e curioso, então eu iria entrar para esse lado, precisava saber aonde eu estava me metendo. Eu comecei então a pesquisar sobre astrologia e obviamente a formar meu cabedal de crenças a respeito disso, que era, e ainda é, exatamente o que eu digo no vídeo sobre astrologia que está aqui, ó, no card. Enfim. Por conta disso, eu comecei a ampliar ainda mais o meu cabedal de estudo e aqui também encontrei sistemas mágicos, como por exemplo a Goetia. Nesse início, eu ainda era muito mais curioso do que estudante. Eu acabei tomando contato com isso, mas foi de forma bem superficial, nada de me aprofundar em qualquer coisa que fosse. Eu ainda era muito focado na Umbanda e era aí que eu colocava minhas fichas e exatamente por isso fiquei com muito medo quando eu fui fazer o meu primeiro rito de Goetia. Eu era umbandista, lembra? Tinha todo aquele lance de espíritos, evolução, magos negros, e eu achava de verdade que existiam demônios, embora não do jeito que a igreja prega. Mas ainda achava que eram espíritos muito antigos e muito negativos. Naquela época eu pensava como todo mundo. Espíritos negativos não são necessariamente bons e etc. Mas claro, eu precisava colocar tudo em um paradigma. Só que de repente, a minha percepção de mundo aumentou ridiculamente aqui. Porque onde eu conseguiria enfiar essas entidades dentro da Umbanda? Quer dizer, a Umbanda conta com toda uma estrutura de compreensão do mundo muito própria, expressa de forma até romantizada, mas brilhante, nos primeiros livros do Saraceni, como por exemplo o livro A Longa Capa Negra. Então, onde diabos entrariam os dêmons? Eu até conseguia fazer uma mistura da Gênese espírita kardecista e da Gênese umbandista e falar que as duas faziam uma espécie de sentido em conjunto, como Robson Pinheiro fazia nos livros dele como Tambores de Angola. Mas e agora? Onde entram os demônios, anjos, deuses? O que seria isso? Seriam espíritos muito antigos que guardavam uma posição hierárquica? Mas, se fosse, aonde eles estariam agora? Muita coisa começou a ficar confusa nessa hora. Eu vi os relatos de pessoas que trabalhavam com isso, vi as diferentes formas de ver as mesmas coisas
como as diferenças metodológicas, por exemplo, entre São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Rio Grande do Sul, onde o trato com um caboclo, por exemplo, era muito dispar, mas que parece que em ambos os casos era funcional. No fim das contas, o que estava acontecendo? E mais do que isso, por que tanta diferença? Uma suposição minha, então, começou a se formar. Possivelmente, tudo era a mesma coisa. O que mudava era como a gente olhava para isso. E esse olhar tinha a ver, essencialmente, com uma pretensa evolução espiritual. Termo que era muito usado nesses meios espiritualistas, que basicamente existe só como coringa mesmo. Eu não sei por que a pessoa ao meu lado, por exemplo, passa fome enquanto eu esbanjo dinheiro. Então, evolução espiritual. Se você se sentiu incomodado com essa afirmação, eu posso te dizer uma coisa. Me incomodou e incomoda até hoje. Aqui, mais ou menos, nessa hora, aconteceu uma coisa que mudou a minha vida novamente. Eu descobri o canal do Pirula. Eu vou deixar o canal dele linkado aqui. Isso foi de uma importância sem tamanho para mim, pois foi por conta do Pirula que eu comecei a fazer e pensar as coisas de uma forma diferente. Vendo que estava fazendo algumas coisas muito erradas na forma como eu pensava essas coisas. Minha vontade era encontrar a verdade por trás disso tudo. A questão de ir pesquisando tudo, lendo tudo, perguntando tudo era intrínseca a mim. Só que aí tem um problema. Nem tudo que você lê tem que ser levado em conta. E foi a metodologia científica do Pirula que fez com que eu retomasse os processos de pesquisa da universidade para correr atrás de informações que pudesse virar conhecimento. Eu ainda estava engatinhando nesse caminho, mas essa mudança na forma de ver as coisas fez toda a diferença. Porque aqui eu comecei a ver o tipo de fonte que eu estava usando para minhas pesquisas e a entender que muitas delas não eram fontes reais. Eu vou dar um exemplo para você do quanto isso foi importante. Foi exatamente aqui que eu comecei a ver que Eliphas Levi, Papi, Agripa, Di, toda essa galera começou a perder a importância da construção do que eu estava tentando fazer, compreender. E a ciência, meio que ainda capengando, começou a tomar conta da minha forma de ver o mundo. Como eu disse, eu ainda estava engatinhando, tinha muito a aprender na vida, mas já era alguma coisa. As minhas pesquisas começaram a ir para outros lugares e agora a vida passou a ser para mim uma grande forma de descortinar as novas informações reais. Aí, meus amigos e amigas, aconteceu uma coisa que nem eu sei mais explicar. Parece que a minha vida começou a correr para que eu recuperasse tudo que eu tinha perdido até então, nessa busca em vão de compreender o que a Umbanda era, dando essa importância desmedida para coisas que não faziam muito sentido. As coisas na minha mente, a partir desse momento, se misturam um pouco e eu já não sei o que veio antes, mas quase um ano depois que estava trabalhando, dando atendimento lá no terreiro, eu e minha esposa lá na época decidimos sair e abrir a nossa própria casa. Nessa época também eu entrei para a maçonaria, entrei para uma ordem hermetista, me mudei diversas vezes de casa, minha sogra teve um derrame, ficou de cama, e os meus queridos amigos do canal Assombrados citaram meu canal lá no canal deles, o que deu o meu primeiro grande boom de inscritos no canal, me incentivando a continuar. Foi uma pá de coisa que aconteceu no mesmo tempo, e esse período tá tudo emboloscado na minha cabeça. Então, vou tentar dar aqui uma ordem e começar pelo que eu me lembro. Muito prazer, meu nome é Nino Denani, sou mago, aprendiz, sou médium de Umbanda, maçom, no caminho do ateísmo, e quero convidar você a conversar um pouquinho mais sobre as artes mágicas. Enquanto eu e minha esposa pensávamos em abrir o terreiro, a gente decidiu montar uma espécie de grupo de estudos em casa, onde a gente chamava alguns amigos para participar, e esse foi, acho, a preparação para a nossa casa mesmo, a casa da Vó Maria Rosa e Povo do Oriente. Basicamente, era um momento onde ela incorporava a Preta Velha e falava algumas coisas, e eu trazia uma espécie de palestra vinda das informações que eu conseguia encontrar. Embora o paradigma científico tivesse começando a se enraizar em mim, muito do que eu acreditava não deixava de existir na minha mente. Então ela falava sobre incorporação, sobre passe mediúnico, sobre os guias, e eu falava sobre chakras, energias, prismas e a importância da concentração. Quando finalmente a gente conseguiu abrir o terreiro, a gente decidiu não chamá-lo de terreiro de Umbanda, ou de casa de Umbanda, ou qualquer coisa que remetesse a Umbanda, pois de fato a gente já estava muito longe do que a Umbanda é dentro de seus preceitos. A caixa fechada que a Umbanda precisava manter estava começando a ser aberta, e pensamentos de outras correntes começaram a aparecer, não só por minha conta, mas por todos que começaram a se juntar a nós, e eu sempre ia fazendo o trabalho de tentar colocar tudo em uma única linha e explicar
o que a gente fazia de forma mais concreta. Nessa época, mais ou menos, eu aceitei entrar na maçonaria e na outra ordem. Isso foi um problema por muito tempo, a maçonaria em si, mas a outra ordem que eu consegui entrar, eu consegui manter uma certa discrição, dado que é uma ordem secreta, onde os encontros não eram semanais, o funcionamento era um pouco diferente, e manter isso em segredo foi bem mais fácil. Dentro da maçonaria, eu consegui encontrar alguns contatos, me deu algumas facilidades para ter acesso e outros conhecimentos, e eu usei isso até que comecei o meu processo de ateísmo, e junto a isso, aproveitei que a loja que eu estava acabou entrando numa espécie de guerra política, que não me interessava nem um pouco, e acabei me afastando de vez da maçonaria. Pedi meu quit e saí. Sim, meu período da maçonaria não é lá muito importante. Eu não posso falar muito do que aconteceu lá dentro, e confesso que o que acontece dentro de loja não foi de nenhuma forma tão bom quanto o que a maçonaria me proporcionou fora da loja. Mas o que acho mais legal de trazer nessa época é que eu adentrei a uma ordem mística. E uma ordem mística de verdade. E foi aqui que eu conheci o hermetismo. Eu já estava mais acostumado a ver esses lances que a gente ouve falar sobre ordens secretas por conta da história com Umbanda. Mas a forma como algumas outras eram apresentadas a mim eram completamente malucas. Para um cara que já tinha uma certa dificuldade em acreditar nas coisas, ver pessoas falando de uma organização de pessoas que se juntava para discutir assuntos sobrenaturais e sei lá mais o que, me deixava meio desconfortável. A maçonaria e a AMORC ainda eram um pouco mais pé no chão. A maçonaria mais do que a AMORC, tá? E a própria SCA já parecia ser muito além da minha capacidade de suspensão da descrença. Mas essa ordem em particular me foi apresentada de uma forma bem material, por assim dizer. A pessoa que conversou comigo sobre trazia conceitos da psicologia, aos quais eu tinha um vago conhecimento por conta da faculdade de artes, junto com informações da atualidade, da ciência, história, filosofia, e não era nada muito viajado. A gente conversava e se dava bem nesse processo. A coisa fluía e foi uma dessas conversas que eu vi a coisa que eu estava querendo e que fez minha vida mudar mais uma vez. O hermetismo é uma escola filosófica que tem por fundamento procurar o fio guia, a explicação que explica as explicações. Depois de algum tempo, ele me explicou como funcionaria a entrada para essa ordem. Haveria algumas provações, pessoas precisariam ser contactadas, conversas poderiam acontecer e documentos precisariam ser providenciados. E eu ainda não poderia comentar isso com ninguém. Tá, eu sei. O lance é meio maluco e eu não vou dar muito mais detalhes. Só saibam que uns 6 meses depois, lá estava eu fazendo a iniciação. Nessa ordem, a gente não tinha permissão para falar ao longo de todo o primeiro grau, que correspondia ao primeiro ano. Enfim, nesse primeiro ano, eu fui incentivado a ir para tudo que é lado. Eu esperava os dias que estava sozinho em casa, quando a minha esposa precisava, por exemplo, viajar a trabalho, e fazia os ritos necessários. Goetia, magia planetária, técnicas de scrying, passei pelo estudo de tarô, de cabala, enfim. Tudo isso devidamente registrado nos caderninhos lá, que precisava apresentar constantemente ao meu mestre, o que nos levava a debates e, às vezes, a conhecer outras pessoas que conhecessem mais sobre aquele assunto em particular. Você foi escolhido por conta da sua personalidade, da incapacidade de acertar coisas que não fazem sentido, eles me falaram. Nós levaremos você no início, mas você terá que caminhar sozinho. Só nunca se esqueça, procure o fio guia, a explicação das explicações. Eu fiquei nessa ordem um bom tempo, até que eu me tornei mestre também. Quando eu cheguei nesse ponto, aconteceu o que eu sempre falo aqui para vocês. Eu me tornei mestre do fogo. Isso aconteceu mais ou menos no mesmo tempo em que uma outra coisa parecida acontecia lá no terreiro que a gente tinha montado. E coincidentemente ou não, lá também foi iniciado no elemento fogo. Com todo o treinamento que eu tive, por assim dizer, posso afirmar a vocês que, embora tentemos dar um caráter mágico a essas coisas, coincidências existem e eu não vou cair no mesmo erro aqui. Bom, ao longo desse tempo todo, na ordem, algumas coisas começaram a ser colocadas a mim e algumas delas vocês conhecem. O símbolo tem o poder que o mago dá a ele. Alguns termos usados pelos magos são codificados e precisam das chaves corretas para serem decifradas, as famosas chaves de decifração. O mestre serve, coisa do gênero. Mas o importante, eu acho, mais importante, aliás, eu acho, que aprendi nessa ordem foi a forma de observar o hermetismo. A gente não seguia o hermetismo no sentido de ler o corpus hermético e fazer tudo que está lá, ou acreditar que tudo que está lá é verdade. A gente segue o hermetismo porque seguimos a Hermes, o 3 vezes grande. E com isso, pretendemos nos tornar grandes pensadores. Seguir o que está escrito no livro é fácil. E esse não é o caminho do mago. O caminho do mago
é mudar a realidade. E para mudar a realidade, uma boa forma de fazer é propor conhecimento. Paralelo a isso, nós avançávamos no terreiro com uma parte educativa que foi sugerida. Eu me dispus a fazer essa educação, primeiro com palestras, depois desenvolvendo cursos, e foi aí que lançamos as primeiras bases para ser o Nino que eu sou hoje. Foi aqui que eu comecei a tentar colocar em prática os anos de aprendizado como mestre lá na Ordem, como falo com as pessoas que estão dispostas a aprender, por exemplo. Então, montei um curso chamado Magia, Filosofia do Fogo e Doutrina Ritualística da Escola do Grande Oriente Místico, onde eu usava a Umbanda para falar de magia. Eu usava a Umbanda. O livro classe dessa aula ainda está à venda. Eu não retirei ele da editora, mas é basicamente isso. Eu, como praticante de Umbanda, dentro de um cenário umbandista, decidi que atrairia as pessoas ligadas à Umbanda e seria muito mais fácil propor o conhecimento místico a essas pessoas através da história que a Umbanda contava. Afinal de contas, controlar a narrativa faz muito sentido, não é? Nesse curso, a parte teórica ficava a cabo de explorar os conceitos, por exemplo, de energias usadas na magia, mas com a história da Umbanda por trás. Então eu usava os orixás, como a Umbanda entende orixá, para falar dessas energias, estabelecendo alguns paralelos entre elas. Falava dos espíritos e usava a ritualística da Umbanda para explicar o contato da invocação cerimonial de entes metafísicos, pois para mim ainda fazia sentido nessa época e também notei uma coisa muito importante. Tudo que eu fazia não dependia de uma divindade. Ou melhor, para eu fazer o que eu fazia, a divindade criadora não poderia existir. E aqui eu acho que eu preciso me explicar melhor. Lembra que eu disse que estava migrando para uma questão de Deus onde ele não era mais alguém, mas sim alguma coisa? Então, com o tempo eu comecei a pesquisar por aí e o que seria esse Deus. E eu vi na filosofia uma explicação que eu achei interessante, porque ela explicaria o que seria essa coisa em diversas vertentes e uma espécie de síntese do que isso é. Deus, então, teria que ser algo que estava aqui antes do universo ser criado, o universo foi criado por isso mantém o universo e o universo acabará antes disso. É essa compreensão que dá a figura de onipotência, onipresença e onisciência de Deus que o cristianismo, por exemplo, usa, e é aí que está o problema, ou os problemas. Se essa coisa regula tudo, então por que as coisas que fazemos nos fazem tão mal? Se essa coisa não interfere, então por que a gente presta algum tipo de culto a essa coisa? Se essa coisa existe e os guias fazem as coisas que mudam o ritmo da vida de alguém, então por que a gente se importar com essa coisa se são os guias que fazem o que fazem? Eram muitas perguntas sem respostas e, por incrível que pareça, uma coisa muito boa entrou na minha mente nessa época. Coisa que eu aprendi lá na Ordem quando eu estava em treinamento para a iniciação de mestre. Retórica. Um bom mago controla a história, me diziam. Então, você precisa controlar o que as pessoas vão ouvir de você para que você consiga fazer com que elas mudem a própria história. O segredo de um trabalho bem feito está aqui. E para isso você precisa aprender a se expressar. E mais do que isso, aprender a arte do discurso para que você não seja manipulado pelos outros. A arte da retórica foi uma das coisas que eu mais gostei de estudar e entre elas estava o estudo das falácias lógicas, coisas que nós usamos para manipular um discurso para que o nosso debatedor se sinta confuso ou que a gente só ganhe a discussão mesmo que a gente não tenha nenhum tipo de argumento válido. Se você acha que isso é trapaça e imoral de ser usado, eu vou te contar um segredo. As últimas eleições foram ganhas na base da falácia. De qualquer forma, uma das falácias que encontramos é o da inversão do ônus da prova. Essa falácia nos faz prestar atenção a um fato que quase ninguém dá importância. Quem está falando alguma coisa é que tem que provar essa coisa, de uma forma mais assertiva. Afirmações que atribuam valor de verdade a uma proposição precisam de provas que sustentem a qualificação. Ou seja, quando alguém diz que algo existe, essa pessoa precisa provar a existência desse algo. Na falta da existência de provas para esse algo, então não podemos dizer que esse algo é existente. E aqui tudo começou a ficar confuso na minha cabeça. Porque eu quero defender a existência desse Deus. Eu preciso de provas que ele existe. E, sinceramente, essas provas não existem. E eu procurei, você pode apostar que eu procurei, mas tudo que a gente encontra a respeito disso são o que a gente pode chamar de evidências circunstanciais. Ou seja, não são provas definitivas, elas sempre dependem das circunstâncias para algo fazer sentido. E ao dar uma segunda olhada nessas circunstâncias e fazendo o que eu fui ensinado a fazer, ou seja, buscando o fio guia de todas as situações, somente uma coisa se apresenta. Deus aparece aonde a gente não conhece o fato. Essa foi uma constatação bem triste que eu tive e, confesso, não foi confortável. Doeu e dói até hoje, além da compreensão que tinha à minha frente de que Deus não existe de fato. Ele é só um resultado do nosso desconhecimento sobre o fato que analisamos.
É uma forma também de assumir que eu acreditava em Deus. Por quê? Porque eu sou burro. Isso vai além da ignorância. O fato de eu acreditar em Deus até então era reflexo direto da minha falta de coragem de assumir que eu não sabia sobre alguma coisa. Isso é burrice. Quando eu chegava até onde meu conhecimento alcançava, eu poderia escolher simplesmente assumir que faltava mais conhecimento. Mas eu não fazia isso. Eu completava a minha ignorância com Deus, como se isso fosse resolver todas as minhas questões. Na verdade, isso era horrível, porque quando eu colocava essa resposta, eu não me sentia compelido a pesquisar mais sobre o assunto. Isso me trouxe um efeito colateral do caralho, que já vou contar aqui pra vocês. Guarda aí. Eu comecei a olhar as coisas que eu acreditava a ver e ver tudo o que todo mundo fazia ao longo da história e que colocavam nas costas de Deus tinha somente um motivo: o desconhecimento da época. Eu comecei por olhar alguns dos milagres famosos da própria história da Bíblia, por exemplo, e a ver que isso acontecia em tudo que é lado. O profeta Elias colocando fogo no altar depois de jogar os 9 jarros de água. Então, solo rico em cal virgem e enxofre, reação exotérmica, fogo. Lázaro ressuscitando? Com certeza algo como narcolepsia, catalepsia, que são doenças que fazem pessoas dormir e baixam seus batimentos cardíacos e pressão sanguínea. Levanta-te e anda, em Lucas 5:22, esclerose múltipla pode levar uma pessoa a perder os movimentos e um efeito da esclerose é que, vez por outra, a pessoa pode melhorar de repente. Também temos a polirradiculoneurite aguda desmineralizante, que afeta o sistema nervoso e faz coisa parecida, além de também pode ser somente uma falta de potássio. Além disso, tem uma coisa que me chamou ainda mais atenção e fez com que eu levasse essa descoberta mais a sério. Ao longo da história, a gente ouve menos vezes sobre milagre. Quantos milagres têm acontecido nos últimos anos? Será que é porque Deus está se afastando da gente? Ou porque Deus só existia porque a gente não sabia explicar essas coisas? Os povos mais antigos tinham mais Deus e eram mais ligados a fenômenos naturais. Caraca, então quer dizer que Deus é oriundo somente da nossa falta de capacidade de explicar o fenômeno? Agora, aonde mais na minha vida eu estava fazendo esse tipo de coisa? Onde mais eu estava olhando o resultado que eu queria ver só porque tinha uma espécie de medo de não saber? E o que eu faço agora com essa descoberta? Conto pra você no próximo vídeo. Eu espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor do que você foi até agora. Tchau.